Boa noite de novo, novamente. Rapidamente, antes de nós irmos para a meditação na Palavra de Deus, eu quero saber se tem alguém aqui que tem passado por alguma enfermidade ou algum familiar que está passando por um tempo de enfermidade que precisa de oração. Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade ou algum familiar enfermo? Levanta sua mão. Ok, essas pessoas fiquem em pé no seu lugar. Você crê que Jesus é poderoso para fazer milagres? Você crê? Eu creio. Um dia eu criei sem ver. Depois eu passei a crer a partir daquilo que eu via. Eu já vi centenas de pessoas serem curadas de enfermidades as mais diversas, desde câncer até a dor de cabeça. E eu creio demais que Deus continua ainda fazendo milagres. E a palavra fala que nós devemos orar pelos enfermos, que o nosso papel como igreja é orar. E que o papel de Deus é curar. E muitas vezes nós não oramos pelos enfermos, porque temos medo que a nossa oração não vai ter efeito. Eu não sei você, mas eu já passei por diversas vezes por esse tipo de pensamento. E depois de um tempo eu comecei a perceber que o fato de eu ter medo que minha oração não vai ter efeito, que a pessoa não vai ser curada ao orar por ela, na verdade, fazia com que eu ocupasse o lugar de Deus sem perceber. Eu queria orar e curar ao mesmo tempo. E na verdade, o que a Bíblia nos ensina a fazer é simplesmente orar. E Deus, em sua soberana vontade, Ele pode intervir em situações impossíveis e trazer restauração física e da saúde de qualquer pessoa. O que cabe a nós é crer e, porque cremos, orarmos. E quando orarmos, descansarmos num Deus que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a se levantarem, abraçarem eles e elas. Essas pessoas, juntamente comigo e com você, vão orar, seja por você ou por seus familiares. Aliás, você que abraçou, tiver a oportunidade, pergunte a essa pessoa qual é a situação, qual é a crise que ela tem enfrentado. E obviamente, se você se sente à vontade, compartilhe, se não, também não tem problema algum. Amém? Vamos orar. Você que está sentado, estenda a mão até essas pessoas. Existe poder na oração do justo. Senhor, nós cremos profundamente no seu poder. Cremos que o mesmo Deus que fez cegos enxergarem, que fez mudos ouvirem, é um Deus que continua agindo nos nossos dias, libertando, sarando, curando, restaurando, trazendo saúde para aqueles que estão enfermos e manifestando a sua glória. Nós sabemos, Deus, que ao homem está sujeito à morte,
e que nós vamos morrer. Então nós não oramos ao Pai pedindo a você imortalidade, porque nós já recebemos eternidade. Mas nós oramos ao Pai para que a Tua glória seja manifesta. Como será fantástico quando os familiares dessas pessoas saberem que foi o Senhor que curou eles. Nós, ó Pai, clamamos a Ti, para que esses sinais, essas maravilhas, esses milagres que hão de acontecer, possam manifestar a Tua glória e ser um bom testemunho acerca do fato de que o Senhor está vivo. Por isso, Pai, pelas Suas misericórdias, pelo Seu amor e por Sua graça, nós clamamos a Ti. Venha, ó Pai, com a Tua mão poderosa sobre aqueles que estão enfermos aqui e sobre familiares desses, trazendo cura, trazendo restauração da saúde. Nós clamamos e cremos que o Senhor pode fazer isso. E por isso que nós oramos. Oramos confiando na Sua suprema vontade e depositando em Ti toda a nossa confiança. E a partir daqui nós descansamos na Tua vontade. Oramos dessa maneira, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 22. Hoje é o último dia do tema reino. O tema reino foi um tema incrível, onde particularmente eu, mesmo estando ministrando a respeito dele e preparando todos os estudos, sem sombra de dúvida, fui o primeiro a ser ministrado e o primeiro a compreender coisas tão indizíveis, tão gloriosas acerca do reino de Deus. Eu tenho certeza que você cresceu pra caramba durante esse tema. Quantos aqui pegaram o tema reino de cabo a rabo, do começo até o fim? Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa e a palavra fala para você guardar essas coisas no teu coração para não pecar contra o Senhor. Porque a respeito daquilo que nós já ouvimos, nós não somos mais ignorantes. E hoje, no último dia do tema reino, nós vamos falar acerca dos últimos dias, do banquete que nos aguarda lá no céu. No capítulo 22 de Mateus, Jesus conta uma parábola apontando para os últimos dias e falando a respeito das bodas do Cordeiro, no qual o próprio João em Apocalipse narra, dizendo que esse é o encontro entre o noivo e a noiva, o casamento entre o Cordeiro e a sua igreja. E essa parábola ela é riquíssima e nos faz compreender muitas coisas acerca do reino. Tua Bíblia está aberta? Acompanhe a leitura. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete. Quem é esse rei? Deus, o Abba, o Pai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele preparou um banquete. Não foi ninguém que preparou, ele com suas próprias mãos e recursos preparou um banquete, preparou uma festa. E essa festa não era qualquer festa, era um banquete de casamento para o seu filho. Quem é o filho do rei? Jesus. Jesus vai se casar com quem? Com a sua noiva, que a Bíblia diz que é a igreja. Então essa parábola está narrando um momento histórico que há de acontecer no retorno de Cristo à terra, aonde Ele arrebatará a sua igreja e a sua igreja juntamente com Ele se casará. Muitas pessoas não entendem essa linguagem de casamento e é muito importante que nós entendamos.
Não entenda casamento a partir da nossa forma de compreender casamento. Deus compara o relacionamento dele com o seu povo, com a sua igreja, como um relacionamento de um noivo e de uma noiva, para que nós entendamos que esse relacionamento, essa aliança é eterna. O casamento entre um homem e uma mulher é um casamento que dura até que a morte os separe. Como na eternidade nós não morreremos, o nosso casamento com o Rei, o nosso casamento com Cristo, não terá fim. Então, quando a Bíblia fala sobre essa união entre Cristo e a igreja, obviamente ele não está falando em termos maliciosos, mas ele está falando acerca de uma aliança perpétua. Olhe para quem está ao teu lado e diga: Deus tem uma aliança perpétua com você. E isso é bom demais saber. É bom demais saber por quê? Porque nada pode romper e quebrar essa aliança. Deus não é como o homem. E quando eu digo homem, eu não falo do sexo masculino, mas eu falo da humanidade. Deus não é como a humanidade que se dá a outras paixões a não ser a sua esposa ou seu marido. Deus é um Deus que decidiu nos amar e eternamente nos amará. Ele tem uma aliança perpétua e eterna conosco. E essa parábola está falando então desse dia glorioso, aonde a sua noiva casará com seu filho. No versículo 3 ele diz: ele enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Presta atenção nesse trecho. Eles já haviam sido convidados. O convite já havia sido entregue. E talvez era um convite tipo aqueles: confirme sua presença, ligue para tal número. E ninguém ligou. E aí o rei achou estranho. Como assim eu convido a galera, eu convido as pessoas, e eles não confirmam presença? Aí então ele chama os servos dele, para que os servos deles vão novamente ao povoado, em meio àqueles que haviam sido convidados, e lembrem eles do convite. E aí os servos vão, e dizem então aos convidados: ei, você lembra do casamento lá do filho do rei? Então, ele está chamando. A festa é amanhã, a festa é daqui a pouco, bora, partiu. E aí o que essa parábola declara de uma maneira tão, diria, grosseira, é que os convidados não quiseram ir. Não é que os convidados não podiam ir, não é que os convidados não tinham condições de ir, não é que os convidados foram impedidos de ir, os convidados não quiseram ir. E isso é muito poderoso e ao mesmo tempo revelador, porque nos fala acerca de um fato que nós nunca podemos ignorar. Deus quer que nós queiramos ter um relacionamento com Ele. Deus, Ele não nos obriga a ter um relacionamento com Ele. Mais do que a tua obediência, Deus quer que você queira obedecer a Ele. Deus quer que você queira estar com Ele. Por esse motivo, a teologia do cagaço, conhece a teologia do cagaço? A teologia do cagaço é mais ou menos assim: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. A teologia do cagaço não compactua com o Evangelho. Porque no Evangelho, Deus espera de mim e de você desejo de estar com Ele, querer estar com Ele. Deus não espera que você tenha condições para estar com Ele, Deus não espera que você esteja preparado para estar com Ele, Ele espera que você queira estar com Ele. E aquele povo não quis estar com Ele, aquele povo se negou a ir àquela festa. Aí então vem o versículo 4. De novo, presta atenção, foi dado um primeiro convite, foi dada agora uma segunda lembrança, e agora é a terceira lembrança. São 3 ocasiões aonde o rei envia seus servos,
E disse a eles: diga aos que foram convidados que preparei um banquete. Olha o banquete que ele preparou. Meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo está preparado. É uma grande churrascada celestial. Glória a Deus por isso. Eu amo saber que Deus está nos esperando no céu com picanha. Queira você pensar o que quiser, mas é o que o texto está dizendo. Ele está nos esperando no céu com Angus Prime, com novilho, da ótima qualidade. Glória a Deus, aleluia. De uma certeza você pode ter, você vai comer churrasco no céu. Ele já preparou a festa, ele já abateu os novilhos gordos, tudo está preparado. Repete comigo, tudo está preparado. Veio para o banquete de casamento, mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Essa é a parte A da parábola. A parte A, ela relata acerca de um contexto histórico, aonde um povo, o povo judeu, havia sido separado por Deus para se casar com ele. Mas esse povo rejeitou o convite de Deus de estar no banquete dele. Esse povo ignorou os convites que foram dados por Deus para estarem no banquete deles. O que é interessante nessa parábola é que o rei é dono de todas as coisas, e esses homens trocam o rei por aquelas coisas que eles haviam recebido do rei. Quando o convite chega, uns dizem: eu tenho que cuidar dos meus negócios. Outros dizem: eu tenho que trabalhar no campo. E se recusam a aceitar o convite do rei. Outros ainda maltrataram e rejeitaram os servos que vieram. Quem são esses servos? Os profetas. Eles foram agarrados e mortos à mão desses vigaristas, assassinos, que não queriam estar no banquete do rei. Obviamente que o rei, ao ver isso, ele lança uma sentença sobre aqueles homens: vá até a cidade deles, matem todos e queime a cidade deles. Por quê? Porque eles não estão se sujeitando à vontade do rei. Desde o começo eles declaram e mostram isso. Eles não queriam estar com o rei. O banquete está todo preparado, mas eles não queriam estar lá. Nada os impediria de estarem lá. Apenas o desejo deles de não estar lá podia os impedir. E de fato foi isso que os impediu. Eles não queriam estar com o rei. E já que eles não queriam estar com o rei, obviamente eles também não poderiam ter as coisas do rei. E por esse motivo, sendo as cidades deles pertencentes ao rei, ele pede que as cidades sejam queimadas. Essa parte A da parábola, ela fala sobre um povo que esqueceu a sua prioridade. Isso é muito duro, cara. Quantos aqui entregaram sua vida a Jesus e decidiram servir a Ele como sendo o seu Senhor? Levante sua mão. A partir do momento que nós fizemos isso e declaramos isso, nós fomos abençoados com o reino de Deus. E isso é muito bom. Mas é bem verdade que as coisas de Deus nunca mais vão ser mais importantes do que o próprio rei. E o rei está nos convidando para um banquete, para estar com ele. Mas as coisas que esse povo recebeu se tornaram mais atraentes do que a presença. Sabe a respeito do que isso fala? A respeito do fato de nós trocarmos nossas prioridades. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz de maneira veemente: busque, pois, em primeiro lugar, o reino
de Deus. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Qual é a prioridade? O reino de Deus. Mas a pergunta que eu faço para você é: o reino de Deus de fato tem sido a sua prioridade? Os judeus, eles tinham algumas práticas interessantes para lembrar eles de que o rei era prioridade. Por exemplo, dentre uma colheita, eles tiravam a primícia da colheita para entregar como oferta, para lembrar que Deus era em primeiro lugar. Eles separavam para Deus os melhores novilhos para entregar de oferta, para lembrar-se que Deus era primeiro. A igreja primitiva se reunia aos domingos para lembrar que Deus era primeiro. E entregava suas ofertas no domingo, o primeiro dia da semana, para lembrar-se que Deus era primeiro. Era um costume judeu, ao amanhecer, a primeira coisa que eles faziam era orar, para lembrar-se que Deus era primeiro. E obviamente que todas essas coisas não tinham poder algum para tornar Deus primeiro, mas elas eram didáticas para nos ensinar que Deus precisa ser primeiro. E novamente eu faço essa pergunta: Deus tem sido primeiro na sua vida? De fato e verdade, Deus é primeiro na sua vida? Por exemplo, numa ocasião lá no seu trabalho, aonde lhe é pedido que você faça alguma coisa que contraria a vontade do rei, você faz? Ou você se posicione mesmo que isso custe teu emprego? Deus é primeiro na tua vida? Você leva o teu GP tão a sério quanto você leva o teu time de futebol? O problema é que se Deus fosse primeiro, Ele não deveria ser levado tão a sério quanto, mas deveria ser levado mais a sério quanto. Por exemplo, nós estamos nos aproximando da conferência esse mês agora. E por mais que isso possa parecer um tanto quanto estranho, mas você se preparou para estar na conferência? Porque provavelmente, desde quando a conferência foi avisado, você já deve ter trocado o teu tênis, você já deve talvez ter comprado um celular novo e ter comprado uma roupa nova. O reino de Deus é prioridade na sua vida? Ele é primeiro. Quando você amanhece, o que primeiro vem à sua mente? As mensagens do WhatsApp? Os likes do teu Instagram? Ou a presença de Deus? Eu convido você de maneira didática a começar a colocar Deus em primeiro lugar nas coisas da tua vida. Como, por exemplo, os judeus faziam: ao receber uma provisão, separar a primeira parte para entregar como oferta, e depois você faz o resto. Para tua mente exercitar que Deus precisa ser o primeiro, porque eu tenho uma triste desconfiança de que na nossa geração Deus tem sido o segundo, terceiro, em alguns casos quarto, em outros até décimo. Para alguns aqui, o primeiro lugar é o namorado, a namorada. Em segundo, seu bem-estar. Talvez a sua vaidade. Sabe, cara, esse povo rejeitou a Deus. E eles rejeitaram a Deus, colocando Deus em segundo plano. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Ele precisa estar em primeiro na sua vida. Ele precisa ser a primeira coisa que te ocorre à mente. A festa está toda preparada, cara. Sabe o que significa? Que a única coisa que Deus espera de você é que você o ame acima de todas as coisas. Ele não está esperando que você leve alguma coisa para a festa. Algumas pessoas dizem: ah, pastor, eu não vou me batizar porque eu não estou preparado.
Ele não espera que você esteja preparado, Ele espera que você queira estar com Ele. Ele que preparou a festa, não é você. Foi Ele que abateu os novilhos gordos e os bois, foi Ele que armou toda a festa. A única coisa que Ele quer de você é que você queira estar com Ele acima de todas as coisas. E obviamente que para isso você vai ter que fazer sacrifícios. Quais sacrifícios? Você mesmo. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz todos os dias e me siga. Morra para suas vontades e deixe o seu primeiro na sua vida. Aquele povo rejeitou a Deus e por isso foi rejeitado. Versículo 8 continua agora indo para a parte B da parábola dizendo: então disse a seus servos, o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Repete comigo, eles não eram dignos. Eles não eram dignos. Eles não eram dignos porque eles não eram bons. Eles não eram dignos porque eles não tinham novilhos gordos para levar para a festa. Eles não eram dignos porque eles não queriam estar na festa. E o que evidenciava que eles não queriam estar na festa era o fato de Deus ocupar o segundo lugar na vida deles. Era o fato de a vontade do rei ser segundo plano na vida deles. Primeiro eram suas coisas, primeiro eram suas faculdades, primeiro eram os seus desejos, eram os seus negócios, e depois o rei. Isso faz lembrar de Ageu. Quando o profeta Ageu diz para o povo judeu, o mesmo povo no qual essa parábola se refere: acaso é tempo de vocês morarem em belas casas, enquanto a minha casa continua em ruínas? O que o profeta Ageu está mostrando de maneira muito clara é que aquele povo havia colocado as coisas de Deus em segundo plano e priorizavam as suas próprias coisas. Aquele povo não era digno de ir para aquela festa. Aí então o rei disse: vão às esquinas, convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, corintiano e palmeirense. A sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Todo mundo deu a louca no chefe. O povo que ele havia escolhido rejeitou o convite dele. Aí então ele teve uma brilhante ideia. A ideia foi a seguinte: vai por todo o canto e chama todo mundo. Quem é todo mundo? Todo mundo. Vai por cada beco, vai por cada viela, convida todo mundo está convidado. Branco, negro, amarelo, vermelho. Todo mundo está convidado, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos, todos estão convidados. Palestinos, israelenses, chineses, japoneses, todo mundo está convidado. O rei convidou todo mundo. O rei te convidou. Você está convidado para um banquete, para uma festa. A melhor churrascada que o universo já viu. O anjo Gabriel, Miguel, já está com o espeto corrido, te aguardando para esse grande banquete. Todos foram convidados. Sabe o que isso mostra? Isso mostra que Deus não é sectarista, que Deus não é nacionalista, que Ele não faz distinção de pessoas. Ele convidou a todos. Todos foram convidados. Imagine todos foram convidados. Billy Graham, Anitta, Pablo Vittar, todo mundo foi convidado. Latino, para fazer a festa no AP. Todo mundo foi convidado. Deus abriu o convite para todos. Essa é a primeira parte da mensagem do Evangelho. E a parábola diz que a sala ficou cheia de convidados, porque uma galera quis ir. Quem quer ir à festa do rei? Está vendo?
A sala ficou cheia de gente como a gente, louco para comer um churrasco, louco para comer aquilo que nós não pagamos para comer. A melhor parte da festa de um casamento, me perdoe se eu fiz o teu casamento, é o jantar. Glória a Deus pelo jantar de casamento. Sabe, todos foram convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Repete comigo, veste nupcial. E ali ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem ele, amarrem os pés e as mãos, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos foram chamados, todos foram chamados, lembra? Todos. Agora, um dado histórico bem curioso para você entender o que essa parábola quer nos falar aqui na reta final dela, é que antigamente, quando um rei promovia uma festa, ele enviava a todos os seus convidados vestes, para que esses se vestissem adequadamente na festa que ele estava promovendo. Então, junto com o convite ia uma roupa. E todos os convidados deveriam vestir aquela roupa para se encontrarem com o rei na festa. E nesse grande dia do banquete do rei, todo mundo chegou com roupa adequada. Mas o rei de repente olhou e viu um Zé Ruela lá no meio. E falou: ei, penetra, pega o cara. E aí ele chegou para o cara e perguntou: ei, por que você não está com roupas adequadas? O que a parábola diz que o homem fez? Ele se calou. Ele se calou, sabe por quê? Porque não havia argumentos para contra-argumentar contra o rei. Ele se calou porque ele sabia que deveria estar usando as vestes adequadas. As vestes que lhe foi entregue no dia em que ele foi convidado. Agora, talvez o que você não saiba é o que essas vestes simbolizam. Para isso, abre a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava. Lembra lá do banquete? Tinha uma galera reunida na sala. Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois agora chegou o casamento, o banquete, a festa do Cordeiro. A sua noiva já está pronta. Para vestir-se foi lhe dado, repete comigo, foi lhe dado. Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Aí então vem a segunda parte do Evangelho. A primeira boa nova é que Deus convidou todo mundo. A segunda boa nova é que Ele nos deu roupas adequadas para irmos até a festa dEle. E sabe quais são essas roupas? Roupas de santidade. Roupas de atos de justiça. Essas roupas não foram feitas por nós. Essas roupas foram feitas por Ele. O nosso papel é vestir essas roupas. Você sabia que no dia em que você entregou sua vida a Jesus, a santidade passou a ser uma questão de escolha? Você sabia disso? Você sabia que no dia em que você entregou sua vida a Jesus, fazer o que agrada a Deus não é mais uma questão de impossibilidade, mas é uma questão de graça derramada sobre você? Você pode fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque Ele te capacitou com roupas e vestes novas para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Mas no meio desses convidados, tinha um cara cheio de estilo, como uma galera dentro da igreja, cheio de personalidade, que ele recebeu as vestes
E ele diz: quer saber, eu tenho roupa melhor. Eu vou me vestir como eu quero. Eu vou acreditar no que eu quiser, eu vou viver como eu quiser, e vou me apresentar diante do rei, achando que ele vai me aceitar do jeito que eu quero me vestir. Olha para quem está ao teu lado e diga: se você não for encontrado com roupas adequadas, você vai para o inferno. Simples assim. É o que a parábola está dizendo. Sabe a respeito do que isso nos fala? Isso nos fala de inúmeras pessoas que querem viver a fé cristã como bem entendem. Pessoas que, por exemplo, dizem: não foi Deus que criou as ervas? Ou pessoas que dizem: mas não foi Deus que colocou o libido em mim? Então eu tenho que transar com a minha namorada. Ou pessoas que dizem: entregar dízimo é coisa do Antigo Testamento. Ou pessoas que dizem que se comprometer com as coisas de Cristo é coisa de gente religiosa, fanática. Porque eu quero viver a fé como eu quero. Esse é o tipo de gente que vai ser encontrada lá no banquete, vestindo as roupas que quer vestir. Deus tem roupas para mim e para você, e essas roupas são roupas de santidade. Nós devemos viver conforme as roupas que Ele nos deu. Roupas de santidade. Aí então a parábola termina com um grande finale. Muitos foram chamados, poucos escolhidos. Sabe qual é esse grande finale? Muitos foram chamados. Galera, todo mundo. Você foi chamado, eu fui chamado, todo mundo foi chamado. Mas não se iluda, não firme as suas estacas no fato de você ter sido chamado. Porque muitos foram chamados. Muitos foram chamados. O fato de você ter vindo a uma igreja e algum dia ter levantado a mão em um apelo não te garante absolutamente nada. Porque no final das contas, sendo muitos chamados, poucos foram escolhidos. E algumas pessoas pensam: pastor, então isso quer dizer que o fato de eu ter sido chamado ainda me coloca numa espécie de peneira celestial, que Deus vai nos peneirar para saber quem Ele quer ficar? Não. Porque a primeira parte da parábola revela que Deus não escolheu aqueles que não o escolheram. Sendo assim, a segunda parte da parábola quer dizer a mesma coisa. Aqueles que não vão ser escolhidos é aqueles que não o escolheram. Fechando a parábola, aqueles que não colocaram Deus em primeiro lugar e aqueles que não vestiram roupas de santidade. E isso é muito sério. Isso é mais sério do que você imagina. Porque se Deus não é o primeiro, você já deixou de o escolher. E por sua vez, Ele também deixou de escolher você. Se você não está altamente comprometido em agradar a Deus com as suas atitudes, você já não o escolheu. E Ele igualmente também não o escolheu. Eu escolho Jesus todos os dias da minha vida. Eu escolhi Ele há 11 anos atrás. E todos os dias eu evidencio a minha escolha por Ele, me comprometendo em ser o melhor que eu posso ser, com as forças que Ele me deu, tentando viver de forma agradável a Ele. E todos os dias me policiando para que Ele seja sempre o primeiro na minha vida. Deus tem sido o primeiro na tua vida? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Eu quero fazer uma oração bem simples, direta e objetiva.
Se diante daquilo que você ouviu essa noite, você tem percebido que Deus não é a prioridade na sua vida, mas essa percepção tem te levado ao arrependimento, você quer ser diferente. A palavra diz que o querer e o realizar vem de Deus. Sabe o que significa? Isso significa que Deus quer que nós queiramos querer estar com Ele. Porque querer estar com Ele vem dEle. Mas se nós quisermos querer estar com Ele, Ele nos dá o querer. Se nessa noite você quer se comprometer a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar, como demonstração de arrependimento e como tomada de atitude e postura na sua vida. Se você tem percebido que Deus é segundo, terceiro, quarto na sua vida e hoje você quer dizer para Ele: Deus, me perdoa. Me perdoa, eu quero que você seja o primeiro. Fique em pé no seu lugar. Se você quer tomar essa atitude, sabe, talvez faz tempo que você não faz sacrifícios por servir a Deus. Talvez faz tempo que seguir a Jesus para você se tornou confortável. E isso não combina muito com carregar a cruz todos os dias. Você que está em pé, eu quero te convidar a repetir uma oração que eu vou fazer. Aí no seu lugar mesmo, diga a Jesus, diga assim a Ele: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu tenho te colocado em segundo plano na minha vida. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente. Mas eu preciso que você me capacite para isso. Por isso, nesse momento, muda o meu querer. Eu quero querer te servir, estar na tua casa, agradar o teu coração. Eu quero te querer mais do que tudo na minha vida. Muda o meu querer nesse momento, Jesus. Eu me arrependo, porque eu sei que Tu é digno de ser o primeiro. Me perdoe pelas minhas falhas e erros. Eu faço essa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. O primeiro povo foi rejeitado porque não priorizaram o rei. Sabe, isso é mais prático do que você imagina, cara. Eu acho que nós precisamos voltar a algumas boas práticas que os primeiros cristãos praticavam, que os judeus praticavam, para nos lembrar que Deus precisa ser primeiro. Quero te fazer um desafio. E o desafio é: todo dia, ao você acordar, eu quero te desafiar a, antes de levantar da sua cama, pegar o seu aplicativo no celular da Bíblia e ler um capítulo da Bíblia quando você acordar. Isso não tem poder no que diz respeito a algumas pessoas: vai iluminar meu dia. Não, vai iluminar a tua mente para você lembrar de Deus ao amanhecer. Uma outra prática que eu acho muito interessante
é de quando nós recebemos nosso sustento. A primeira coisa que nós devemos fazer, conforme a Bíblia diz, é separar os nossos dízimos, para lembrar que Deus é primeiro. Pratique isso também. Priorize o seu GP. Não deixe de estar no teu GP, porque o cachorro da tua vizinha está fazendo aniversário. Sabe, uma forma de você medir o quanto você leva a sério o teu GP, que representa relacionamento com Deus, é se, por exemplo, você falta no seu GP pelos mesmos motivos que você deixaria de estar no seu trabalho. Você já se imaginou ligando para o seu patrão e dizendo: patrão, hoje eu não posso ir porque eu tenho um futebol. E por que você faz isso com o teu GP, cara? Sabe o que isso demonstra? Isso demonstra que Deus não é primeiro na tua vida. Isso demonstra que existem coisas mais importantes. E o que o GP, o seu grupo pequeno, é apenas uma coisa ocasional que você faz de maneira confortável na sua vida. Sabe, Deus precisa ser primeiro. E obviamente que eu não estou dizendo que se você faltou em um grupo pequeno, ou porque se você não veio a um culto, você não ama a Deus acima de todas as coisas. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que essas coisas são didáticas para te ensinar a priorizar a Deus acima de todas as coisas. E se eu fosse você, eu praticaria elas. Porque eu não quero ser encontrado entre aqueles que colocaram Deus em segundo plano. Quando eu chegar lá diante do rei, eu quero estar com a beca nova, eu quero estar vestido com as roupas adequadas e me encontrar com Ele. De tal forma que Ele se alegre com a minha presença. Amém? Olha aí para quem está ao teu lado e diga: você foi convidado para o banquete do rei. Priorize Ele e vista as roupas adequadas. É nóis, Deus abençoe.